galera, Humberto Azariti, em mais uma aula de cinemática passo a passo. Então já vimos os conceitos iniciais, já vimos a velocidade média, 2 videoaulas só sobre o cálculo da velocidade média. E agora vamos avançar então no conteúdo de cinemática. O que eu trago para você hoje? Eu trago a função horária de posição. Tá legal? Em que, baseado na velocidade, no tempo e na posição inicial, ele diz onde é que está posicionado aquele corpo. Nós vamos falar também de movimento progressivo e movimento retrógrado. E aí nós vamos resolver questões desse tipo, em que te dá a equação horária ou não, mas você precisa dela para responder as questões. E se você dominar a equação horária, a função horária, que é o mais correto dizer, porque é representado graficamente, é uma função, você consegue fazer com certa tranquilidade todos os exercícios que envolvem esse tópico aí da física. Tá legal? Então vamos lá. Questão número 1. Acompanha comigo. Então, galera, fazendo aqui um pequeno resumo, tá? Uma ênfase em exercício, mas vamos fazer um pequeno resumo aqui. O que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado? Eu fiz aqui um esqueminha, tá? Então, no caso aqui, o sentido da trajetória está apontado para a direita. Eu convencionei para a direita. E aqui tem um carinha aqui. Repara que aqui ele está andando no mesmo sentido da trajetória. Então, a velocidade dele ela é positiva. Por quê? Porque ele está no mesmo sentido da trajetória. E aí o movimento é chamado movimento progressivo. Tá? Então, ele está associado diretamente à velocidade. Se a velocidade é positiva, você sabe que o movimento é retrógrado. Tá? Ele está no mesmo sentido da trajetória, está caminhando. Quando ele está caminhando no sentido contrário à trajetória, diz que o movimento é retrógrado e a velocidade é negativa. Nesse caso aqui, o sinal da velocidade ser negativa é só para indicar que ele está indo no sentido contrário ao da trajetória, contrário ao que foi convencionado, ok? Então, para você saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, olha para a velocidade. Se é positiva, progressivo. Se é negativa, retrógrado. E aqui está ela, a nossa função horária de posição. Ela é deduzida da fórmula da velocidade média se você zerar o tempo inicial. Mas aqui a ênfase é ser bem objetivo em resolver exercícios, tá? Então ela é dada pelo espaço final, ele é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que estamos trabalhando com velocidade constante, movimento uniforme. Então essa velocidade aqui ela é constante. E aí a gente sempre costuma na sala de aula, tem várias formas de decorar. Eu costumo falar essa, tá legal? Que é as letras aqui em vermelho são para lembrar da fórmula, que é só sorvete. O S aqui do só é o S do espaço final, o só seria o espaço inicial, o V a velocidade, o T o tempo, então só sorvete. Uma frase aí para te ajudar a decorar essa fórmula aí da função horária de posição, beleza? Então vamos lá, então nesse exercício, que é uma questão de múltiplo chute, ele dá a função horária aqui de que objeto? É de uma partícula. Tá? E aí a gente tem que identificar a velocidade e se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então vamos comparar essa equação horária com a fórmula aqui. Ó. Repara que a velocidade ela sempre está acompanhada de uma variável, que no caso aqui é o tempo. O espaço final ele vem sozinho, é o termo constante aqui, ó. Ele vem sozinho, ele não depende do tempo, tá? Então, olhando aqui, olha só, espelhando essa fórmula aqui, o que a gente percebe? Vamos nos ater ao que ele quer saber. Ele quer saber somente a velocidade
e o tipo de movimento. Quem é a velocidade aqui? Quem é que está acompanhando o tempo? Olha aqui, ó. 5. Como ele diz que a unidade está no sistema internacional, a velocidade está em metro por segundo. Então, qual é a velocidade? A velocidade é 5 metros por segundo. Positiva, tá? Tem que ficar atento a isso. Muito bem. Já descobrimos a velocidade. Agora a gente tem que descobrir o tipo de movimento. Só o fato de já descobrir a velocidade, já ter certeza, a gente já elimina 3 opções. Agora é ver se é 5 metros por segundo em movimento progressivo ou 5 em movimento retrógrado. É muito simples, é só olhar aquela dica. Ó. A velocidade é positiva. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Ok? Então, o gabarito, velocidade 5 metros por segundo, movimento progressivo. E aí o gabarito, letra C de casa. Questão número 1 feita. Você vê que você dominando, sabendo quem é quem aqui, você bate o olho numa função horária de posição e você consegue fazer com tranquilidade. Tá legal, galera? Vamos então agora para a questão 2. São 4 questões que nós vamos fazer, tá legal? Questão 2, acompanha aí. Então essa questão 2 é uma questão que é muito clássica, que aparece em muitos dos materiais e é até recomendável como as primeiras questões a serem feitas ao assunto, que ela vai te ajudando a se familiarizar com a forma. Então a questão te dá a função horária e aí quer saber na letra A o espaço no instante t 8 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o t por 8 e vou saber o valor de x que corresponde ao espaço final. Você deve estar olhando assim, poxa, parece muito com os exercícios de função do primeiro grau, função afim que eu vejo lá em matemática. Mas a gente vai ver depois, numa outra videoaula, quando nós estudarmos o gráfico. A função horária de posição, ela é uma função afim. O S está fazendo o papel de Y, o S0 o de B, o V o de A e o T está fazendo o papel do X. Então, os exercícios são muito parecidos e, obviamente, o gráfico de uma função horária de posição vai ser também uma reta por ser uma função afim. Tá legal? Mas vamos lá. Então, a letra A gente vai substituir o t por 8. Então, vai ficar x igual a menos 100 mais 25 vezes 8. Deixa eu botar o 8 em destaque aqui para você perceber qual é a mudança. Ok? E aí a gente faz as contas. Lembrando que a gente tem uma expressão, primeiro a gente faz a multiplicação. Menos 100, 25 vezes 8. 5 vezes 8, 40. Vai 4, 2 vezes 8, 16. Mais 4, 200. Ok? Menos 100 com mais 200, sinais diferentes, a gente subtrai e fica o sinal do maior, valor absoluto, no caso aqui, 100 metros, porque está no SI. Então, com essa função horária, ele daqui a 8 segundos vai estar na posição 100 metros. Interpretando aqui, ele começa na posição menos 100, tá? Pode ser menos 100 se você convencionar a origem, então o que vem antes dela é o espaço negativo. A velocidade aqui, ó, 25 metros por segundo, e aí o tempo que vai variar a cada instante aí, a cada deslocamento. Agora então vamos para a letra B. Na letra B, ele quer saber o instante quando o móvel passa na origem das posições. Então, ele é o contrário. Na letra A, ele te deu o tempo e queria saber o espaço. Nessa, ele te dá o espaço, quer saber o tempo. Mas aí tem essa palavra aqui, passa na origem das posições. O que é origem em matemática que a gente estuda lá? No plano cartesiano, a origem é o ponto 0, 0. Então, a origem aqui é na posição S igual a 0, é onde começou ali a marcação.
Então, eu vou substituir o x por zero, vou cair numa equação do primeiro grau, em que a incógnita, no caso aqui, vai ser o t. Então, vai ficar menos 100 mais 25t, isso tem que ser igual a zero. Letra para um lado, número para o outro, 25t igual, o menos 100 passa para o outro lado, somando t igual a 100 dividido por 25, essa conta dá 4 segundos, é o gabá aí da segunda pergunta. E agora na 3, aí ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Mais uma vez, aquela malandragem, a gente olha para a velocidade. A velocidade é 25 mais 25 metros por segundo. Ela é positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é retrógrado. Isso aí. O movimento, então, é progressivo. Então, se você conseguiu entender esse exercício, você vai conseguir fazer muitos exercícios de função horária. Repara que normalmente esse tipo de exercício, ele te pede para substituir o valor de t pelo tempo dado, e aí você calcula, ou ele te dá o espaço final, e aí você tem que achar o t, e você cai numa equação do primeiro grau, tá? E às vezes ele pede para você classificar o movimento. Às vezes ele não te dá a função horária, tá? Aí você tem que montar, tá legal? Vamos prosseguir fazendo exercícios desse tipo aí de aplicação da função horária de posição. Acompanha comigo a questão 3. Questão 3, ele te dá a função horária novamente, né? Então está aqui a função horária dada. Lembrando que quando ele põe SI, significa que as unidades estão no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, o espaço está em metros, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. E aí na letra A, ele quer saber a posição do móvel no instante 6 segundos. Como vamos fazer? A mesma coisa do exercício anterior. Onde tem o t, que é o tempo, eu vou substituir por 6. Então vai ficar 10 menos 2 vezes 6. E aí eu faço a conta, normalmente, a expressão numérica, 10, vou botar o S aqui, 10 menos 12. Então, qual a posição que ele vai estar? Menos 2 metros. Como assim? Espaço negativo? Isso aí é o posicionamento dele na reta. Deixa eu fazer um rascunho aqui. Então, se aqui é a origem, ele está aqui, ó. Está na posição 2 metros, 6 segundos após. E se a gente perceber, a gente vê sentido nisso, de que é uma pessoa, de um móvel, ele está andando no sentido contrário à trajetória. Tá? Repara que ele começa na posição 10. Olha aqui o espaço inicial. Ele começa aqui na posição 10. Só que como a velocidade é negativa, significa que ele está indo no sentido contrário ao da trajetória. Então, a cada segundo, ele vai indo para aqui para a esquerda. E aí, após 6 segundos, ele está na posição menos 2 metros. Tá legal? Vamos então à letra B. O deslocamento do móvel entre os instantes 1 e 4. E aí nós temos que fazer duas contas, tá? Então a gente primeiro temos que calcular em que posição ele vai estar no instante 1 e depois no instante 4. E como quer saber quando que ele se deslocou de 1 segundo a 4, a gente vai encontrar as posições nesses dois instantes e nós vamos diminuir para ver quanto que ele deslocou. Quanto que o móvel se deslocou. Então, vamos lá. Então, vamos substituir, vamos chamar aqui de S1, tá? 10 menos 2 vezes 1 primeiro. Ok? É 1 e 4. Então, a gente vai ter S1 igual 10 menos 2, 8. Então, 1 segundo, ele vai estar na posição 8. Tá legal? Ele vai estar na posição, porque ele é aqui, ó, a velocidade, menos 2 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ele anda menos 2 metros.
Como no t igual a 0 ele está no 10, um segundo depois é menos 12, então ele vai parar no 8. Agora vamos ver no instante final aqui, que no caso seria o S2, que é o t igual a 4. Então a gente vai ter 10 menos 2 vezes 4. E aí a gente vai ter S2 igual 10 menos 8 igual a 2 metros. Então, quanto que foi o deslocamento dele entre os instantes 1 e t? Repara que o deslocamento, o ΔS, nós aprendemos que é o espaço final menos o espaço inicial, ok? Quem é o espaço inicial aqui? Ele passou primeiro pelo instante 1. Então, 8, na realidade, o final é o 2, tá? 8 é o início, passou aqui primeiro e depois passou no 2, menos o espaço inicial. Então, qual foi o deslocamento dele? Menos 6 metros por segundo. É questão discursiva, tá? Indicando que o sinal negativo é porque ele está andando no sentido contrário à trajetória. Tá legal? Então eu calculei a posição dele no instante 1 segundo e depois no instante 4 segundos. Na posição 1 ele estaria 8 metros. No instante 4 segundos, 2 metros. Então qual foi o deslocamento? Menos 6, porque ele está indo no sentido contrário, ok? E para finalizar essa aqui, letra C, ele quer saber o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Já sabemos, baseado no exercício anterior, que quando falar origem das posições, o S a gente vai substituir por 0, que ali é a origem, ok? Então, vai ficar 10 menos 2t, no lugar do S a gente vai colocar 0, que é no momento em que porque ele está voltando. Ele está na posição 10 metros, só que ele está indo no sentido contrário. Então, a cada segundo ele anda 2 metros no sentido contrário. 1 segundo, 8 metros. 2 segundos, 6 metros. E assim vai. Uma hora ele vai passar pela origem. Então, vai ficar 10 igual a 2t. Passa para o lado de lá. T é igual a 10 dividido por 2. Ou seja, no instante 5 segundos, ele vai estar passando pela origem. Tá legal? Porque ele está, como eu falei, em sentido contrário. No instante 4, ele está no 2 metros. Como a velocidade é menos 2 metros a cada segundo, significa que a cada segundo ele anda menos 2 metros. 4 segundos ele está no 2, obviamente 1 segundo depois ele vai andar menos 2, e aí vai cair no 0. 5 segundos dá até para usar um pouco da lógica para a gente matar essa questão. Mas como era uma questão discursiva, acho que você teria que argumentar bem numa prova discursiva, tá? Mas se fosse de múltiplos chutes, você poderia utilizar essa malandragem, tá legal? Para a gente fechar, vamos para a questão 4, é uma questão que é na prova da ISPM. Por quê? Porque nessa questão ele não te dá prontinho a função horária. A gente é que tem que, baseado no enunciado, deduzir e montar para responder a questão. Tá legal? Vamos aí então acompanhar a questão 4. Então vamos lá, galera. Eu fiz um esquema aqui de algumas informações que ele dá, tá? Tá faltando coisas aqui, tá? A velocidade ele dá que é 70 o valor absoluto, 70 km por hora. Por que está falando valor absoluto? Está pegando um móvel. Porque repara que ele diz que no texto, esse ponto material ele se movimenta em sentido oposto ao da orientação positiva da trajetória. Então suponhamos que a trajetória sentido positivo seja para a direita, esse móvel, essa partícula, eu botei aqui um bonequinho, ele está andando no sentido contrário. Se ele está andando no sentido contrário, qual é o sinal da velocidade? Ele está em movimento retrógrado. Então, o sinal da velocidade negativo que a gente vai ter que colocar na fórmula, tá? Por isso que ele falou aí o valor absoluto, desconsiderando o sinal, pegando só o módulo.
E aí ele diz que no instante inicial ele passa pelo marco 560. Então aqui, como é o ponto inicial, aqui é onde o t é igual a zero. Começou a marcar daqui. Aí quer saber em quanto tempo ele vai passar pela origem do espaço. Quando é que ele vai passar aqui, ó, no marco zero? Então, primeiro nós temos que montar a função horária de posição. Nós temos todas as informações para a gente poder montar de forma tranquila. Por quê? S é igual. Qual é o S0? 560 km. É o ponto inicial. Então, 560. Só que nessa questão não está no SI, tá? A gente vai achar o tempo em horas, porque a velocidade está em quilômetro por hora e o espaço está em quilômetro. Mais o que? Menos 70t. Por que menos? Porque ele diz no enunciado que o móvel, que o corpo, a partícula, está andando no sentido contrário à trajetória. Então a velocidade ela é negativa. Pronto. Montamos aí. E aí, quando é que ele vai passar na origem dos espaços? A gente cai naquela mesma questão dos exercícios anteriores. Ou seja, quando é que o S vai ser zero? Então a gente iguala isso aqui, 560 menos 70t, a zero, e aí a gente cai numa equação do primeiro grau. Então vai ficar 560 menos 70t, e isso tem que dar zero. Passa para lá, 560 é igual a 70t. Para facilitar aqui, eu já vou ter que cancelar, dividir, eu já cancelo o zero aqui. Então, t vai ser 56 dividido por 7, ou seja, gabarito da questão, 8 horas é o tempo que ele vai levar para passar na origem dos espaços. Tá legal, galera? Finalizamos aí essa aula só para a gente focar na aplicação da fórmula de função horária de posição. Vamos ter outras aulas ainda em cima dessa fórmula. Tá legal? Vamos ver gráficos, inclusive. Por isso que é passo a passo. A gente vai dissecando com aulas pequenas, várias aulas, mas que você possa assimilando gradativamente e crescendo no seu aprendizado em termos de cinemática. Tá legal? Muito obrigado. Obrigado aí pelas mensagens que vocês têm colocado nos vídeos, de força, de incentivo, de elogio. Tá? Pode colocar a crítica, o que eu preciso melhorar. Eu estou me acostumando ainda com esse novo normal aí, fazer videoaula, mas isso me ajuda muito, me motiva a continuar fazendo esse trabalho. Agora já temos aí um Instagram próprio, tá, para divulgar os vídeos que vão ser postados, postagens sobre matemática e física e por aí vai. Tá? Eu coloco sempre aí na descrição. Muito obrigado, se curtiram, dê um joinha aí no vídeo, se inscreva e compartilhe aí o meu canal. Forte abraço!